Eu não busco o sentido da vida, eu busco um sentido para a minha vida. Vou dedicar minha vida a questionar essa sociedade, a refletir a vida, os valores. Eu vou causar pensamento, é o que eu quero, causar reflexão. Uma marreta e uma ponteira quebrando os valores empedrados, de pouquinho em pouquinho. Cada um tem um sentido para viver. O que há de comum no sentido da vida, no sentido que todo mundo tem, é que a gente está aprendendo o tempo todo. O tempo todo a gente está aprendendo. Quando eu era menino, o sentido da minha vida era o quê? Ser militar como meu pai. A minha avó uma vez me perguntou, o que você quer ser quando crescer? Eu devia ter uns 8 anos. Eu falei, motorista de caminhão, que eu tinha loucura por estradas. Mas aí já percebi que existia uma expectativa, que foi um impacto eu falar que queria ser motorista de caminhão para minha família. Na minha família não tem motorista de caminhão, todo mundo tem curso superior, né? Então já se criou uma expectativa. E aí eu fui procurando os sentidos que me ofereciam. A vida oferece sentidos para você, vai por aqui, vai por ali. E fui reparando que esses sentidos não me satisfaziam. Eu cheguei a achar que eu tinha alguma coisa errada, porque me dava um leque de opções. Eu não percebia que é um leque restrito. Você tem todas as opções, pode escolher, todos com curso superior. E eu não via muito sentido na própria vida. Eu olhava para a minha classe e achava estranho ser tão bem servido de coisas e ao mesmo tempo ver de longe, né, a pobreza, a miséria. E quando eu podia chegar perto e via que eram pessoas iguais a gente, só que maltratadas, aquilo me fazia querer saber por que tem essas diferenças, por que o mundo é assim. Só que eu vivia num meio onde essas perguntas não se fazem. Ali se usufrui de privilégios. Não são os mais altos privilégios da sociedade, mas são muitos privilégios. São escolas boas, carro, casas boas, roupas caras, possibilidade de ir a restaurante, ser sócio de clube. Essas pessoas não querem questionar esses privilégios. Porque se você for procurar o porquê da diferença social, da pobreza, da miséria, da exploração, por que a estrutura social é dessa maneira, sacrificando tanta gente, você vai chegar nos privilégios, vai chegar nas regalias. Então existe uma recusa da minha classe de origem de pensar nos porquês da miséria, da pobreza. Não são problemas deles, vamos dizer assim. E eles usufruem disso porque pagam salários horríveis para os seus empregados, né? Você vê que a empregada doméstica está começando a conseguir direitos trabalhistas agora, e mesmo assim com muita luta contra, porque a classe dos privilegiados não aceita pagar os direitos da empregada doméstica. Às vezes são convencidos de uma superioridade. A mim tentaram passar essa superioridade. Eu vivi dentro desse sentimento de superioridade social durante muito tempo, mas eu sempre tive um constrangimento. E esse constrangimento anulava os sentidos que me davam, porque todos os sentidos que me ofereciam era continuar usufruindo da pobreza, continuar tendo empregados, continuar me servindo dos salários mal pagos. Porque é isso que acontece. As pessoas mais abonadas, elas se servem de pessoas sacrificadas, que recebem salários insuficientes que elas mesmas jamais aceitariam. Essa é uma condição de sinceridade na análise, quando você analisa a sociedade. Mas as pessoas que têm privilégios não pensam que têm privilégios, elas pensam que têm direitos adquiridos. E não dá para você mostrar que os privilégios que elas têm são a causa da existência da miséria. Não só esses privilégios, mas os enormes privilégios de uma classe muito menor, que controla os políticos, a política. E eu fui buscando sentido, tentei me enquadrar de todas as maneiras, tentei ser militar, fui militar, fiz concurso, entrei. E percebi que ali não era o meu lugar. Ali era muito triste. Na verdade, você tinha que abrir mão da sua consciência e cumprir ordens cegamente. É muito difícil você questionar as ordens superiores. E você, se você pega a hierarquia, superior a você, o seu comandante, ele tem um superior que é um general de brigada, que tem um superior que é um general de divisão, que tem um superior que é o comandante do exército, que tem um superior que é o ministro da defesa, que tem um superior que é o presidente da república,
que tem os superiores, que são os financiadores de campanhas. Então, em última análise, quem comanda? Os financiadores de campanha. Donos de bancos, de mega empresas, de multinacionais. Eles fazem a política pública. Então, os sentidos iam se esboroando, iam se esfumaçando, assim. E um belo dia, eu já estava na faculdade, tentei ser militar, tentei ser bancário, fiz concurso do Banco do Brasil, trabalhei lá dentro, fiquei horrorizado com aquilo lá. Você deixa de ser uma pessoa, você passa a ser um parafuso, uma porca, uma peça altamente substituível. E a sua vida fica sem significado nenhum, além de você criar seus filhos, envelhecer e aposentar e morrer. É muito pouco para querer da vida, é o que eu dizia na época, é muito pouco para querer da vida. Eu queria alguma coisa que tivesse sentido mesmo, alguma coisa que me satisfizesse, satisfação em viver. Esse é o segredo, busquei satisfação em viver. E as satisfações que o mundo me apresentou eram todas satisfações falsas. Era usufruto material, não era satisfação real. Satisfação está quando você percebe que sua existência é útil a várias pessoas, à coletividade. A sua presença faz bem. A sua ação, o seu trabalho cumpre uma função. Aí você tem satisfação em viver. Mas a satisfação que a publicidade apresenta, no massacre publicitário criminoso, é só satisfação de ânsias materiais, que nunca satisfazem. O cara quer um consumo material, ele vai lá, quando ele luta, quando ele consegue, já não satisfaz mais. Em pouco tempo ele está enfastiado daquilo, já precisa de uma outra satisfação material. E vai de ilusão em ilusão, até quando chega a velhice, chega. E ele começa a não ter mais tanta satisfação material assim no usufruto. E ele começa a perder funções e começa a ser obrigado a refletir na vida que ele viveu. Aí, eu acho que é o momento mais doloroso, quando você percebe que você viveu uma vida sem sentido. Que o sentido que você deu à sua vida é falso. Não satisfaz. Está ficando velho, está acabando a vida, e agora? Muitas vezes você até atropela os afetos para poder ter essas satisfações. Para você crescer, fazer uma empresa, deixa os filhos de lado. Deixa os afetos de lado. Se torna competitivo, isso é uma indução. Me apresentaram um mundo que é uma arena competitiva, onde todo mundo é inimigo de todo mundo. E eu não acreditei nisso. Eu fui atleta quando era moleque, até o exército eu fui atleta. E participei de muitas competições, ganhei muitas competições. E no decorrer dessas competições eu comecei a perceber que a tristeza do derrotado me afetava. Estragava a minha vitória. A minha alegria em ter ganhado se estragava ao ver a tristeza que minha vitória tinha causado, às vezes em mais de um. Então eu percebi que eu não gostava de competir. Não gosto de competir. E aí me apresentou uma vida onde você tem que competir. E se eu não quiser? Se eu inventar uma outra opção? Primeiro eu encontrei olhares preocupados. Você tem alguma coisa errada. Você precisa de ajuda. Mas a minha negação das propostas que me eram feitas era muito convicta. Não quero isso. Mas o que você quer? Eu não sei. Mas isso eu não quero. Não me serve, eu não quero ser advogado. Eu entrei para direito, fiz vestibular para direito. E eu não queria ser advogado. Eu era obrigado a fazer um curso superior pela expectativa familiar. De repente, no momento, eu me dei conta de que era a minha vida. Eu que ia viver minha vida. Estava na minha hora de decisão. Eu tinha que decidir. E eu decidi deixar aquilo lá e experimentar o que é não ter nada, o que é ser pobre. O pavor geral da classe abastada, eu fui experimentar. Porque mesmo sendo dessa classe, eu convivi muito com os pobres. Nos acampamentos, nas viagens, eu andava de carona. E eu percebi que eles não tinham medo da pobreza. E que eles viviam felizes, e rindo, e não dependiam, que a pobreza não era um fator de infelicidade. A miséria sim, mas a pobreza não. Então eu resolvi não ter nada, para tentar entender o mundo, porque para mim o mundo não fazia nenhum sentido. Eu sentia, eu já intuía que a gente era enganado, desde pequenininho. A gente já nasce com instinto libertário. A criança experimenta tudo, ela quer testar tudo, mas ela quer testar com a iniciativa dela. E aí quando chega nos 7 anos, bota na escola. Ali ela deixa de ser um indivíduo, vai ser um no coletivo. Agora você vai fazer o que você não gosta. Todo mundo vai aprender matemática. Agora todo mundo vai aprender português. Você fica na fila, um atrás do outro. Isso é controle. Vai quebrando a individualidade. Vai tornando a figura uma peça de um coletivo. Que serve muito bem para as empresas.
mas que não serve nada para as pessoas. Transforma as pessoas em autômatos. Tem até um filme a respeito disso, Educação Proibida, que compara um refeitório de uma escola de crianças, o refeitório de uma fábrica e o refeitório de uma cadeia. Bota os três assim. E o comportamento é o mesmo. A mesma fila, um atrás do outro, quebrando as individualidades. Aí eu comecei a viver por minha conta, comecei a viajar, não tinha nada, nada mesmo, nem trabalho, nada, só viajava de carona, pedia um prato de comida, pedia outra ali, ia nas feiras pegar xepa, e muito contente, muito aliviado. A família tinha cortado relações, essa foi a parte dolorosa. Mas quando você está exposto na rua, você tem acontecimentos 24 horas por dia, então você não tem tempo para ficar se lamentando. Eu não quero aqui condenar as pessoas que usufruem, não é que o cara detesta rico, não detesto o rico, não. Eu detesto o luxo, a ostentação, os fatos, não as pessoas. Eu sei que a pessoa que está ali, ela está completamente fragilizada. Claro que tem aqueles vampiros lá, os maus mesmo, que exploram mesmo, mas nem todo mundo que nasce ali é ruim. E muita gente nasce, cresce ali e morre de medo do mundo. Não tem coragem para nada, depende de pobre para tudo. Para comer, para se vestir, para tirar o lixo, para consertar qualquer coisa. São pessoas que são frágeis, são convencidas de uma superioridade que é falsa, porque tem uma vida de facilidades, e facilidade fragiliza. O que fortalece é dificuldade. E são os de baixo que têm que passar por dificuldades diárias, cotidianas, a vida inteira. Passam por perdas enormes e superam. Então a capacidade de superação dessa galera é imensa. São quem constrói a sociedade como um todo. São quem mantém a sociedade, são quem sustenta através dos impostos. Apenas a eles é vetado o acesso a ter consciência dos acontecimentos. Eles não se percebem fortes como são. Ao contrário, eles são convencidos por profissionais de mídia, pela cultura do consumo, por publicitários, marqueteiros, pelos ideólogos da sociedade, são convencidos de que eles são incapazes, inferiores, impotentes e merecedores da própria pobreza. A estrutura social cria a pobreza e joga a culpa em cima do pobre. Que se ele não for miserável, ele está preso nos ônibus, sendo torturado todos os dias, em horas e horas de transporte público péssimo, torturante, para ser explorado no emprego, ameaçado de cada vez com menos direitos trabalhistas, né? Ou seja, é preciso mudar completamente a estrutura da sociedade. Como eu não tenho esse poder, eu resolvi mudar completamente a estrutura dos meus valores e dos meus comportamentos. Porque eu vou participar dessa sociedade, querendo ou não, todo mundo participa. Mas eu vou participar da forma que eu escolher, não da forma que eu for condicionado pelo inconsciente, não da forma que foi imposta sob ameaça por essa sociedade, ameaça de discriminação, de perseguição, de pobreza, de miséria, são as ameaças mais comuns. Eu quero escolher como me colocar nessa sociedade. E a maioria das pessoas não tem essa condição. Ela não percebe que ela pode escolher. Ela é simplesmente cerceada no seu direito à instrução, no seu direito à informação, no seu direito à cidadania, no seu direito a desenvolver a própria consciência, no seu direito a escolher de verdade o que quer ou não quer fazer. Espiritualidade não depende da religião, né? A religião, sim, depende da espiritualidade. Mas o próprio nome religião já é pretensioso. Você vai se religar porque você se desligou, você teve poder para se desligar do seu Criador. Será que é um Criador mesmo? Será que é um Criador antropomórfico que manda você ou para o céu ou para o inferno? Será que ele é um ser assim, em formato de homem? É um pai? Tem gênero? Gênero masculino? Eu acho que isso é uma redução. A humanidade está no pré-primário da espiritualidade, me parece. Eu exerço minha espiritualidade na minha vida material. Eu não preciso estar louvando ninguém. Eu sinto a relação com os invisíveis, com a invisibilidade, com as dimensões, eu não sei como definir. Eu sinto que eu me relaciono. Quando eu sinto bons sentimentos, eu tenho boas relações. Quando eu sinto maus sentimentos, eu tenho mais relações. A gente se comunica com a espiritualidade pela carne, pela vibração pessoal, pelo seu sentimento, pelo seu pensamento, pela sua visão de mundo, pelo seu temperamento. Você se comunica com a parte abstrata do ser, o tempo todo.
o tempo todo. Agora, eu olho a minha volta, eu estou na matéria, eu estou vivendo na matéria. Aonde que eu vou exercer minha espiritualidade? É na matéria. Eu vejo os caras fazendo louvações e rituais e tal, depois eu vejo o cara no mercado maltratar uma pessoa, tratar com arrogância, com superioridade, com distância. Eu vejo a espiritualidade das pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, não é nas louvações, nem dentro dos templos. É como é que você trata seus semelhantes? Como é que você reage diante das dificuldades, dos aborrecimentos, das perdas, dos imprevistos? Ali você vê qual é da sua espiritualidade. Não é louvando uma entidade, o Criador do Universo. Rapaz, a gente não conhece o Universo. A gente vive num planeta que pode ser considerado uma poeira cósmica, em volta de uma estrelinha anã, das menores da nossa galáxia, que tem 200 bilhões de planetas. E já contaram 200 bilhões de galáxias, todas com centenas de bilhões de estrelas. Sistemas solares com estrelas supernovas, duplas, milhares de planetas em volta. A gente está num sisteminha que tem 8 planetas. Uma estrelinha insignificante na periferia de uma galáxia das mais simples. E daqui a gente quer estar em contato com o superior do universo, determinar quem criou isso daqui, o que Deus gosta, o que Deus quer. É muita pretensão. É muita pretensão. Se a gente der atenção ao sentimento, a gente sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Sabe? Eu tenho prazer quando alguma pessoa é beneficiada com a atitude minha. E eu tenho um desprazer muito grande quando alguém sai prejudicado com a atitude minha. Dessa forma eu estou exercendo minha espiritualidade. Atento, como eu me comporto, qual é a minha ação dentro da coletividade. Daqui a pouco eu vou estar fora da matéria. Aí eu vou estar em contato direto com os invisíveis, com as realidades invisíveis. E aí eu vou tratar disso. Por enquanto, o que eu vejo é pessoas dispersarem para uma área imaginária e ficarem vacilando no seu dia a dia, no seu convívio cotidiano, com os mais próximos e com os mais distantes também. Eu acho que espiritualidade a gente vê no comportamento da pessoa, no temperamento, não é na religião. Religião vai religar o que com quem, cara? Uma galinha se desligou da divindade? Não, não se desligou, ela só não tem consciência. O ser humano é a mesma coisa. Então, quando ele toma consciência de que está em relação com outras realidades não físicas, ele já começa a querer explicar essa realidade não física toda. Já começa a arrumar a solução. O que a religião faz? Ela concebe o inconcebível, explica o inexplicável e impõe sob ameaça. Ou você acredita ou você vai para o inferno. Deus vai te castigar. Parece ser criança, né? É criança. Eu acho que, de certa forma, isso é muito útil na nossa infância espiritual. Porque as pessoas que fazem o mal sem pensar 2 vezes, elas recebem o recado de que o mal é castigado e que o bem é premiado. Ela vai, no mínimo, aprender a fazer o bem por interesse e evitar fazer o mal por medo do castigo. Então, vamos dizer que isso aí é o pré-primário, é o jardim da infância. Depois vem outras etapas, né? O tempo está correndo no trilho da eternidade, tem muito tempo. Eu não acho que a gente começa quando nasce e nem que termina quando morre. Quando a gente nasce, a gente entra no mundo físico. Quando a gente morre, a gente sai do mundo físico. Por isso que eu digo que contrário de morte não é vida, contrário de morte é nascimento. A morte é o momento que você sai, o nascimento é o momento que você entra. A vida é o espaço que você tem, desde a porta de entrada até a porta de saída. Se você levar isso em conta, muitos valores que apresentam para a gente como objetivos de vida perdem o sentido, perdem importância. Porque se a gente vai entrar, passar e sair, o que a gente veio fazer aqui? Disputar patrimônio? Ficar brigando entre si? Disputando poderes que são aqui do mundo? A gente já recebeu vários recados. Os ícones que se tornaram ícones até por causa das próprias religiões, eles deram sempre o mesmo recado. É o desapego, é a sinceridade, a hospitalidade, cordialidade, a amorosidade, o respeito. Todos eles deram o mesmo recado. Agora, as instituições, porque a religião é instituição, as instituições se dedicaram a controle de massa, a controle de comportamento. Eles querem ter suas coletividades, porque assim eles têm força social. Representam tantos milhões, e aí tem força social. Aí é a ânsia do poder, é muito mais matéria do que espírito.
As religiões mesmo são muito mais materiais do que espirituais. Acho que a preocupação delas é material. Principalmente o cristianismo, né? O cristianismo, como disse o Saramago, parece que não se preocupa com a alma, se preocupa com o corpo. Controlar os instintos, controlar as ânsias do corpo. O corpo é o mal. O corpo é a nossa oportunidade. É a oportunidade de estar vivendo, experimentando, crescendo, aprendendo, colaborando, participando de um processo que é universal, muito além da nossa capacidade de compreensão. Eu não dou essa moral toda para a minha razão, eu dou muito mais moral para o meu sentimento, para a minha intuição. Eu acho que eu sigo muito mais o que eu sinto do que o que eu penso. O que eu penso eu coloco para assessorar o que eu sinto e não o contrário. A razão, para mim, é subalterna à consciência. Ela está ali para explicar o que ela for capaz de explicar. E o que ela não for capaz de explicar, fica calada, não se mete. Eu não permito que minha razão explique coisas que eu não tenho capacidade de entender. Como é que eu vou saber como é que é do outro lado? Nem me interessa, cara. Estou aqui controlando minha raiva, estou aqui despertando bons sentimentos, estou aqui trabalhando onde eu posso trabalhar. Acho que quando a gente vai se melhorando, entendendo melhor, desenvolvendo o entendimento, a visão da gente vai se ampliando, aos poucos, não tem pressa. Agora, você quer ver lá onde você não pode, você vai ter que inventar. Isso é quase a religião. Ela está olhando para onde ela não pode, ela não enxerga lá, mas ela está olhando e dizendo, eu vejo, e é assim, 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 inventa. Inventa. De alguma forma, isso tem sua razão de ser, dentro da coletividade, dentro do processo humano. Mas não me chama, a mim não chama, e não chama muita gente também. Agora que serve, serve. Eu vi muita gente deixar de fazer o mal por abraçar uma religião, né? Principalmente presídio. Presídio na área evangélica não tem facção, não tem roubo, não tem estupro, não tem gangue, não tem morte. Ou seja, é necessário ali. Agora, ser necessário não quer dizer que é suficiente, né? Tá longe de ser suficiente. É preciso passar por essa etapa e ir além. É preciso ter a humildade de saber que o ser humano não é capaz de entender a totalidade. Que essa pretensão só cria discórdia, antagonismo. Cada religião reivindica para si o privilégio da verdade e acusa de demoníaca toda outra religião. Nós estamos com o pai, os outros são os errados. Isso é infantil, é primário, é conflituoso, é desnecessário. Então isso vai ter que ser superado. Uma vez o Leonardo Boff perguntou para o Dalai Lama qual a melhor religião. E o Dalai Lama, na sabedoria dele, ele é líder de uma religião do Zen Budismo. Ele disse: a melhor religião é aquela que te torna uma pessoa melhor, mais compassivo, mais tolerante, mais compreensivo, mais benevolente. Essa é a melhor religião. O trabalho, para mim, é fonte de satisfação pessoal. E dinheiro também. Mas tem que ter satisfação pessoal. Para mim, trabalho é isso. É prazer, é necessidade. Agora, ele tem que gerar algum dinheiro, não precisa muito. Se cada um se contentasse com o que precisa, isso não faltava para ninguém. As pessoas são induzidas a quererem mais do que precisam. E algumas muito mais do que precisam. E aí acaba faltando para uma grande massa. O trabalho, a palavra trabalho já foi criada em cima de um instrumento de tortura chamado tripalho, né? Os impérios estão admirados pela inteligência da sociedade, que são o Império Grego, o Império Romano, a primeira democracia que a maioria não votava, era só pessoas ricas, só homens e ricos que podiam votar, que nunca se baseava no escravagismo. O trabalho, o conceito de trabalho naquela época era tarefa para pessoal inferior. Trabalho é uma coisa aviltante. Gente de nível não trabalha, manda trabalhar. Essa é a mentalidade. Agora aqui, eles dizem isso para a elite. Para os pobres não, para os pobres o trabalho enobrece, o trabalho dignifica. E espertamente misturou-se o conceito de trabalho e emprego. O emprego é quando você tem um patrão, o emprego é quando você tem um superior, quando você está encaixado numa hierarquia. Um trabalho é quando você produz alguma coisa. Então o emprego
é uma área muito limitada do trabalho. Só que ela é apresentada para a gente como a totalidade do trabalho. Todo o trabalho é emprego, a não ser as exceções, os profissionais liberais. Mas são exceções. Regra geral, trabalho é emprego, ou seja, trabalho é patrão. Isso interessa a quem? A elites que andam de helicóptero, a elites, a exploradores do trabalho. Ao mesmo tempo que as pessoas são forçadas a competir dentro do mercado de trabalho, elas são induzidas a consumir para ter algum valor social. Então a vida vira um inferno. O trabalho, a compra, as dívidas sendo pagas, mais trabalho, mais compra, mais dívida, mais trabalho, mais compra, mais dívida. E a vida gira em torno disso. É uma indução criminosa, feita com todo o apoio da mídia, através da publicidade, indução ao consumo desenfreado, a compulsão do consumo, porque a estrutura social não se baseia só no consumo excessivo, ele se baseia principalmente no desejo do consumo dos que não podem consumir. Porque ao invés das pessoas questionarem por que estão numa situação assim dentro da sociedade, de carência, de desatendimento, em vez de questionar a própria estrutura da sociedade, elas estão preocupadas em conseguir consumir alguma coisa. Elas estão focadas no consumo, no valor social. Está pensando em si. Uma coisa altamente estimulada na nossa sociedade é o egoísmo. Pensa em si. É ninguém por ninguém. Quando o ideal é o contrário, é todo mundo por todo mundo, ninguém pode estar abandonado. Não pode ter ninguém com fome. Não pode ter criança sem escola. Não pode ter escola ruim. Os professores têm que estar muito bem atendidos, com bons salários, passando bons ensinamentos para a gente cobrar deles. A estrutura da escola tinha que ser libertária, porque a estrutura de ensino que nós temos, ela é enquadradora. Ela faz o oprimido ter vontade de ser o opressor. O empregado, ele sonha em ser patrão, ele não sonha em se libertar. Ele não sonha em ser livre e viver por conta própria, ele sonha em empregar outros, explorar outros, fazer com outros o que fazem com ele. Isso é uma deformação em humanidade do ensino. O ensino ele não está ensinando, ele está enquadrando, ele está condicionando, ele está mediocrizando. Ele está exatamente criando sentidos falsos para uma vida que não tem sentido. E são sentidos coloridos, cheirosos, bonitos, atraentes, porque são pensados para serem assim. São pensados até pela inteligência criada na universidade, que estudou os mecanismos da psicologia do inconsciente para criar desejo de consumo, para criar valores sociais, para criar comportamentos condicionados que só interessam a muito poucos, que não se submetem a esse esquema. Ao contrário, são os que controlam os políticos, porque têm dinheiro suficiente para financiar a campanha. Então, se o grande empresário pode financiar uma campanha, ele impõe a política pública que ele quer. Senão ele não põe o dinheiro na campanha. Então há uma conivência da elite política com a elite econômica muito grande. E nessa conivência, o traído é o povo, é a população. Para a gente que vive, mesmo nos bairros ditos nobres, da Zona Sul, sabe, da Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra, interessa a todo mundo um povo mais culto, um povo mais instruído, um povo com condições de vida, porque a criminalidade cai. Ninguém pergunta o porquê da criminalidade está aumentando. A miséria aumenta, a criminalidade aumenta, a exclusão aumenta, a criminalidade aumenta, a violência aumenta. É sempre assim, é óbvio, é histórico, mas ninguém pergunta, não se fala, você não vê na mídia, você não vê em lugar nenhum, não se fala disso, nas universidades. Uma pergunta muito simples e proibida: por que existe pobreza? Por que existe miséria? Eu fazia essas perguntas quando eu tinha 6, 8 anos de idade. Por que tem tanta gente pobre? Por que tem gente tão pobre? E nunca ninguém se propôs a responder. Ninguém percebe que a estrutura da sociedade foi formada para criar a miséria. Foi criada, foi formada para criar a ignorância, não para instruir. Porque a sociedade se alimenta de ignorância, de miséria, de exploração. É a estrutura que nós colaboramos com ela, com os nossos comportamentos, com nossos valores,
com nossos objetivos de vida. Então, a minha vida, ela ganhou uma paz muito grande quando eu resolvi que eu não queria vencer na vida. Eu queria viver. Eu não queria ser melhor do que ninguém. Se eu sou melhor do que você em alguma coisa, você vai ser melhor do que em alguma outra coisa. Ninguém é absolutamente superior a ninguém. A gente tem coisas melhores e coisas piores. Atitudes, sim, podem ser melhores ou piores. Ideias podem ser melhores ou piores. Mas pessoas, não existe essa superioridade que foi criada. Outra coisa que eu acredito que a gente vai ter que superar é a hierarquia. E que vai, na sequência da vida, não estamos correndo o tempo da eternidade, a hierarquia vai ter que desaparecer. Ou vai ter que se modificar, porque eu reconheço uma pessoa mais sábia quando eu vejo uma. E eu presto atenção e busco aprender com ela. Eu acho que ela está numa posição hierárquica superior. Só que, em geral, essas pessoas não têm o ar de superioridade. Elas não têm o sentimento da superioridade. Ao contrário, elas têm a consciência da responsabilidade. Elas saberem mais não torna elas superiores, torna elas mais responsáveis no assunto que elas sabem mais. O sentido se fez por si, é isso que eu estava falando mesmo. Eu, vendo as coisas, eu comecei a formar opiniões. E comecei a sentir necessidade de colocar essas opiniões no meu trabalho. E comecei a fazer brochinhos gravados em relevo no metal. Já passando do brinquinho, pulseira e colar, para os brochinhos. E botando pensamentos, desenhos, símbolos, dizendo o que eu pensava. De pouquinho em pouquinho, começou aos poucos. Bem primitivamente, com ácido nítrico. Eu soldava com antena, soprando uma vela. Fazia chama do maçarico, soprando uma antena de rádio. Soprava e ia com alicate, botava a solda, derretia a solda soprando. Cara, era bem tosco mesmo. Mas eu comecei a ter prazer em colocar o que eu pensava no painel para vender. E foi crescendo aquilo até que no meu painel, nos meus painéis só tinha brochinhos dizendo. Era raro ter um brinquinho ou outro que eu fazia muito de vez em quando, um colar. O mais que eu tinha era broches. E sempre ideológicos, sempre não doutrinários, mas questionando a realidade, propondo ideias novas, trazendo frases de gente grande por aí, Barão de Tararé, o Gandhi, Raul Seixas, Bob Marley, tanta gente. E comecei a ver que isso fazia as pessoas refletirem e que isso, além de tudo, me colocava em contato com pessoas reflexivas. Então a troca se intensificou, comecei a aprender mais, a desenvolver mais. E comecei a ver pessoas me agradecendo. Pô, muito bom o seu trabalho, cara, obrigado por ter aparecido. Chamar outras pessoas, não outra vez que eu estou passando com os painéis. Chega aí, ó, esse cara que eu estava falando com você, pá, senta aí, deixa eu ver aqui. Já, tá como? Aí eu comecei a me sentir útil. Comecei a ver que o meu trabalho tinha sentido, que minha vida estava tendo sentido. Que eu estava realmente causando reflexões. Que foi uma proposta que eu fiz quando eu tinha 19 anos, quando eu peguei a estrada. Vou dedicar minha vida a questionar essa sociedade, a refletir a vida, os valores. Eu vou causar pensamento, é o que eu quero, causar reflexão. E depois de anos eu percebi que era exatamente o que eu estava fazendo, causando reflexão. Não só em mim, mas em geral. Onde eu tocava, onde eu chegava, era reflexão rolando o tempo todo. Era meu produto. Questão, reflexão, pensamento, valor. É como se eu estivesse andando com uma marreta e uma ponteira, quebrando os valores empedrados, de pouquinho em pouquinho. E tem outra coisa, quando eu percebi que eu não podia fazer grandes coisas, né, eu percebi que eu não podia fazer grandes coisas muito tempo atrás, mas de repente eu percebi que já que eu não podia fazer grandes coisas, eu podia fazer um monte de coisinhas. E era o que eu estava fazendo. Começou com os brochinhos, agora são desenhos, quadros, escritos. Estou botando para fora o que eu preciso botar. E esse é o sentido da minha vida. Sem querer mudar o mundo, mas percebendo que o mundo está em mudança constante. Que é uma ilusão essa história de que nada muda. Está tudo mudando o tempo todo. Só que eu resolvi que eu quero escolher como participar dessa mudança. A mudança é permanente. Eu quero participar da maneira que eu escolher. E não, como eu disse antes, da maneira que me foi imposta, da maneira que me foi condicionada, que me foi induzida. Não, eu quero escolher. Então, para eu escolher, eu tenho que fazer um trabalho interno e descobrir dentro de mim os condicionamentos que o mundo já me impôs desde pequenininho, porque ninguém está isento. A publicidade é massacrante, está aí 24 horas por dia.
Os caras trabalham com psicologia do inconsciente, botam lá dentro da gente valores, onde você começa a considerar muito mais o que os outros estão vendo de você do que o que você é. Você começa a se preocupar mais com a sua forma do que com o seu conteúdo. E começa a esconder o conteúdo quando ele é podre, para ninguém ficar sabendo. Em vez de você se trabalhar, em vez de você se desenvolver, se reciclar, se melhorar. Né? Houve essa inversão. E isso fragilizou. E fragiliza a vida das pessoas por aí. Quando você percebe que os olhares preconceituosos geralmente são portados por pessoas muito desinteressantes, aí você já não se incomoda tanto que as pessoas te marginalizem. Os que te marginalizam não interessam. As pessoas que eu procuro, elas não levam em conta a sua forma, elas levam em conta o seu sentimento, seu pensamento, sua visão de mundo, seu temperamento, seu caráter. São pessoas muito mais interessantes do que essas que vivem julgando. As pessoas que têm mais facilidade em julgar o outro são as que têm menos dificuldade de se julgar a si mesmo. As pessoas que apontam as falhas alheias são as que têm mais dificuldades em trabalhar as próprias falhas. E ao contrário, quando a gente trabalha nas próprias falhas, a gente não se preocupa tanto em estar acusando falhas alheias. Elas não são da nossa alçada. Da nossa alçada são as nossas falhas. Nas minhas falhas eu